Nunca se falou tanto de cuidados com o corpo como nos tempos atuais. Se você, por exemplo, é daquelas pessoas que tenta de tudo para emagrecer, faz dieta, academia, outro tipo de esporte e não vê resultado, calma o coração, porque a causa desse problema pode ser hormonal, tá? Esse é o nosso assunto de hoje no quadro Doutora Responde. Olha, e para explicar melhor pra gente, quem está aqui no estúdio do Balanço Geral nesta quarta-feira é a doutora Amanda Alcântara. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda, viu? Um prazer ter a senhora aqui. Muito obrigada. Olha, inclusive, eu estava conversando com a doutora antes dela entrar aqui no estúdio, estava mostrando meu antes e depois para ela. Eu já sofri muito com a balança, viu? Desci de 105 para 83, mas é uma guerra eterna. Tem que sempre estar monitorando, né, doutora? Sempre monitorando. Ainda mais assim, quando você perdeu alguns quilos, 22 quilos, tem que... É o efeito rebote, né? É o efeito rebote. Olha só. Doutora, como que as pessoas podem, por exemplo, identificar que o problema é hormonal e que não está ali relacionado à dieta ou à frequência dos exercícios? Na verdade, para você que treina, para você que tem uma alimentação adequada e mesmo assim você não consegue emagrecer, o ideal é você dosar os seus hormônios. Você só consegue saber disso exatamente através de exames, que são exames bem específicos, exames hormonais que são realizados. Doutora, a senhora tocou num ponto muito importante, né? Que é procurar um especialista. Tem que ter essa realização de exames. Hoje em dia, com o YouTube, com outras redes sociais ali, né? Com toda essa tecnologia, tem muita gente que quer emagrecer por conta própria, da própria cabeça, e é aí que mora o perigo, né? Sim, olha, Alisson, eu acredito que as pessoas podem sim se informar. Eu sou muito a favor disso. E nós estamos aqui justamente para isso, para passar essa informação. Mas fazer coisas muito aleatórias, principalmente em relação à saúde, não é tão interessante. Então, às vezes, você está lá se esforçando, tentando emagrecer, fazendo tudo corretamente, mas, na verdade, você tem um problema hormonal. A gente consegue desconfiar, através de alguns sintomas, que você pode ter um problema hormonal, mas saber realmente somente com os exames. Doutora, quando existe esse desequilíbrio hormonal, quais são os principais sintomas, os sinais ali que aparecem no corpo? Certo. Olha, nós temos vários hormônios. Nós temos hormônios da tireoide, nós temos hormônios que são liberados pelos ovários, pelos testículos. Mas quando vamos pensar nos sintomas, se você tem um problema da tireoide, geralmente o que vai acontecer com você? Você vai estar mais cansado, muito fadigado, o cabelo vai ficar mais fraco, pode cair, suas unhas ficam enfraquecidas. Então, isso faz com que você possa suspeitar que esteja com problema na tireoide, por exemplo. Um inchaço no corpo, as pernas inchadas, o rosto inchado. Então, todos esses são sintomas de que, será que realmente o meu metabolismo está bom? Será que os meus hormônios estão bons? Aí valeria a pena investigar. Doutora, qual é o especialista adequado para resolver esse tipo de problema, né? Os problemas hormonais? Quando a gente fala de problema hormonal, eu posso estar falando de, como por exemplo, no meu caso, que sou médica do esporte. O médico do esporte pode avaliar, o endocrinologista pode avaliar, mas para você que não tem acesso a isso, até mesmo um clínico geral, ele pode começar a fazer essa tua avaliação. Doutora, então o recomendado realmente é sempre buscar por esse especialista, né? Caso já identifique algum dos sintomas. Sim, se identificado, aí tem que ser tratado com um especialista. Tá, doutora, e em relação aos remédios, por exemplo, né? Tem pessoas que acreditam em remédios milagrosos. Tem um, inclusive, que está muito popular aí, principalmente entre a mulherada, não sei se eu vou falar o nome certo, é o Ozempic. Falou o nome certo. É esse, né? É esse mesmo. E aí, pode ou não pode? Na verdade, o Ozempic é uma medicação. É uma excelente medicação, mas quando bem indicado. Hoje, a minha crítica muito grande em relação ao Ozempic é que ele é vendido, inclusive, pelo iFood. Então, se você entra no iFood, está lá. Mas será que realmente você tem a indicação de utilizar o Ozempic? Se o teu metabolismo estiver já um metabolismo travado, com a tua insulina elevada, com o teu cortisol elevado, você utilizar o Ozempic não vai fazer nenhuma função. Muito pelo contrário, só vai te dar efeito colateral. Doutor, em relação à idade, vamos lá, a gente sabe que com o passar dos anos fica mais difícil emagrecer, né? Sim, metabolismo existe isso mesmo, o metabolismo desacelera. Agora a questão para essas pessoas que já estão ali numa idade mais avançada e estão ali ainda em busca do corpo ideal, o que fazer? Bom, falar um pouquinho sobre essa questão da idade e metabolismo. As mulheres, principalmente, quando elas chegam depois dos 40, elas começam a usar uma frase: mas o meu metabolismo está mais lento após os 40. Realmente, o teu metabolismo pode estar mais lento, mas somente se você não cuidar dele. Se você cuida dos teus hormônios, das suas vitaminas, o teu metabolismo pode ficar excelente. E aí, quando a gente fala de mulheres acima de 50, o que seria primordial repor? Lógico que primeiro investigar, mas tem que repor sempre. Vitamina D, sempre.
ômega 3 e magnésio. São 3 suplementos, para mim, que são primordiais para as mulheres acima de 50 anos. Doutora, quando a gente está falando de emagrecimento, é inevitável a gente falar de alimentação. E aí existe aquele mito de, hoje eu não vou almoçar, o bom é que eu emagreço. É um mito, né, doutora? É um mito. É um mito e é um erro também. É um erro muito comum. Porque se você deixa de comer as calorias e os nutrientes que você precisa, você deixa de transformar o teu metabolismo, você deixa de nutrir o teu corpo, é um grande erro. Então, qual que é o indicado mesmo, doutora? Inclusive, existe uma dúvida muito grande em relação à quantidade de refeições. Tem gente que acha melhor fazer 3, tem gente que gosta de fazer 6, 5. Então, cada dieta é uma dieta, o mínimo é 3 mesmo? Vamos falar da população em geral, vamos esquecer a parte dos atletas. População em geral, quando a gente está falando, o que acontece? Eu preciso de ter, no mínimo, 3 refeições. Não obrigatoriamente você precisa ter um lanche da tarde e, por exemplo, um lanche da manhã. Só que tem que ter a quantidade de nutrientes necessários. Se você não consome a quantidade de proteínas, a quantidade de carboidrato e de gordura boa, a tua refeição não está completa. E a nossa população sofre muito com isso, porque deixa de consumir a quantidade de proteína necessária. E isso trava o metabolismo. Olha, doutora, a senhora gostaria de deixar alguma ressalva para quem está acompanhando o Balanço Geral Manaus em relação ao emagrecimento? Primeira ressalva, não desistam, observem o corpo de vocês. O nosso corpo, ele fala através dos sintomas, através da pele, através do cabelo. Observem os sintomas de vocês e procurem sempre um profissional de saúde para poder te acompanhar nesse processo. Às vezes você está sofrendo por não conseguir emagrecer, mas a culpa não é tua. Então, sempre sejam acompanhados de um profissional. Certo, doutora. Muito obrigado por todos os esclarecimentos, dúvidas importantes sobre o emagrecimento. E esse foi o nosso quadro Doutora Responde de hoje.